Maria Clara passou muito tempo na frente do espelho do banheiro, examinando seu reflexo. Ela sentia que parecia muito mais velha do que da última vez que se observou tão de perto. As rugas ao redor dos olhos haviam se aprofundado, os sulcos nasolabiais estavam mais longos e pronunciados, e os cabelos grisalhos começavam a aparecer nas têmporas. "Meu Deus, que terrível!" murmurou Maria Clara, afastando o rosto. Ela estava chocada com o quanto havia envelhecido. Ela ainda não tinha nem 50 anos, mas parecia bem mais velha de acordo com seu reflexo no espelho. "Mãe, apresse-se, Geralde precisa usar o banheiro." Uma batida na porta trouxe Maria Clara de volta à realidade. Eram 6h30 da manhã, e eles precisavam sair de casa às 7h. Rapidamente, ela escovou os dentes, enxagou o rosto, aplicou o creme e lamentou não ter tempo para uma máscara facial. "Nunca tenho tempo suficiente para mim", pensou Maria Clara, com raiva, ao sair do banheiro. Seus filhos, Beatriz de 14 anos, Gabriel de 10 e Larissa de 5, estavam alinhados no corredor. "Você passaria 100 anos lá dentro", disse Beatriz, rudemente, empurrando a mãe para o lado e entrando no banheiro, puxando a irmã mais nova Larissa pela mão. "Larissa, vamos rápido ou vamos nos atrasar para a escola. Você pode agradecer à sua mãe por isso." "Obrigada", guinchou Larissa, sem entender bem se estava agradecendo pela possível tardança ou por finalmente liberar o banheiro. Maria Clara suspirou pesadamente. A cada dia, comunicar-se com Beatriz se tornava mais difícil. Sua filha adolescente mais velha tinha se tornado desrespeitosa, desconsiderava as opiniões de Maria Clara e estava sempre irritada quando a mãe expressava seu ponto de vista. "O que você sabe sobre isso?", costumava retrucar a filha mais velha, fazendo uma cara de desagrado. "Querida, eu ainda não tenho 50 anos e faz tempo que não tenho 40, Maria Clara tentava argumentar com Beatriz, embora claramente visse que suas palavras não tinham efeito. Beatriz apenas revirava os olhos e fazia sons de desaprovação, deixando claro que considerava as opiniões da mãe de pouca importância na casa. "Você pode não ter 100 anos, mas certamente não parece", dizia Beatriz, insensível. "Você já se olhou no espelho ultimamente? Você parece uma velha. Você se negligencia, não pinta o cabelo, não faz as unhas, nem sabe usar maquiagem. Já viu a mãe da Carla Lan? Ela é linda, tem 40 anos e parece que não tem nem 30. Maria Clara permaneceu em silêncio, embora quisesse repreender Beatriz sobre a mãe de Carla Lan. Ela tinha um marido rico que lhe permitia não trabalhar e passar seus dias em salões de beleza. Além disso, ela tinha seu próprio motorista, cozinheiro e empregada. Tudo estava em ordem para que a mãe de Carla mantivesse sua aparência. "Beatriz, você sabe que não posso pagar salão de beleza e manicures", Maria Clara tentou explicar, embora se sentisse envergonhada. "Estou sozinha. Temos também uma avó que precisa de cuidados e medicação. Não é minha culpa não ter um marido rico que possa bancar todos os meus tratamentos de beleza." Beatriz olhou para a mãe e colocou de lado um sanduíche que estava prestes a morder, mudando de ideia por algum motivo. "Você está falando sério agora?", zombou a filha mais velha. "Quem é o culpado por vivermos como mendigos, por você trabalhar como recepcionista em um hotel de terceira categoria e por nós 4 vivermos em 60 metros quadrados? Eu vi fotos de você quando era jovem, você era linda. Por que não se casou com um homem decente? Onde está meu pai? Alguém como o pai da Carla Lan? Por que você está em silêncio, mãe?" Maria Clara sentiu vontade de atirar o chafrio na filha, mas como mãe de 3 filhos, ela há muito tempo aprenderá a regra de contar até 10 sempre que sentia o impulso de fazer algo precipitado que pudesse levar a drama e problemas. Contava até 10 em sua mente. Ao terminar, seus nervos estariam mais calmos e o impulso de agir impulsivamente teria desaparecido. A regra sempre funcionava, como funcionou dessa vez.
Você não deveria falar sobre seu pai dessa maneira, disse Maria Clara, devagar, enunciando cada palavra enquanto girava a xícara com o chá restante nas mãos. Você sabe que seu pai, Carlos, faleceu há anos. Carlos não era meu pai, retrucou Beatriz, forçando a mãe a aplicar a regra dos 10 novamente. Só porque eu tinha 5 anos quando você e ele se conheceram e começaram a vida juntos, não significa que não tenho outras lembranças. Carlos era o pai de Larissa e Gabriel, não meu. Então, não me associe a algo que não me diz respeito. Maria Clara suspirou, percebendo que discutir com a filha era inútil. A cada dia, Beatriz se tornava mais insolente, rude e arrogante. Anteriormente, essas características estavam ausentes nela. Maria Clara via em Beatriz uma semelhança impressionante com Rosa, sua avó paterna. Estranhamente, a cada ano que passava, Beatriz espelhava mais de perto Rosa, levando Maria Clara a temer que sua filha se tornasse o monstro que sua avó havia sido. Carlos te criou desde os 5 anos e por anos ele te tratou como sua própria filha, disse Maria Clara. Esse é o problema dele, retrucou Beatriz desafiadoramente. Eu nunca o vi como meu pai, nunca o chamei de pai, e ele sabia disso o tempo todo. Mãe, por que você insiste que Carlos é meu pai? Nós dois sabemos que isso não é verdade. Porque éramos uma família, Maria Clara tentou explicar. Não seja ridícula, Beatriz riu desdenhosamente. Que tipo de família? Ele te traiu e você relevou. Nunca fomos uma família. Maria Clara sentiu uma onda de raiva. Cada frase dita pela filha mais velha parecia um golpe, como se Beatriz estivesse intencionalmente usando suas palavras para infligir dor à mãe, aparentemente tirando o prazer da humilhação. Maria Clara não podia acreditar nas palavras que ouvia de sua própria filha, a filha amada por quem havia lutado tanto. Argumentar com Beatriz era inútil, pois Beatriz estava convencida de que sabia mais sobre a vida do que sua mãe. Ela via Maria Clara como uma fracassada, uma mulher que não havia alcançado nada. Maria Clara era uma mãe de 3 filhos, trabalhava sozinha, tinha um emprego solitário e cuidava de uma sogra doente. Para Beatriz, sua mãe não tinha autoridade. Cada palavra dita por Maria Clara era recebida com resistência e frequentemente levava a insultos ou discussões acaloradas. A manhã desenrolou-se como de costume. Quando Beatriz e sua irmã mais nova Larissa saíram do banheiro, Maria Clara já havia preparado o café da manhã, colocando 3 tigelas de mingau, pão fatiado e leite morno na mesa. Leite morno de novo, Beatriz reclamou, empurrando o copo para longe. Sua irmã mais nova fez o mesmo, deixando apenas Gabriel para aproveitar seu mingau, pão e leite. Não está morno, está na geladeira, respondeu Maria Clara com uma voz que não admitia objeções. O comportamento desafiador de Beatriz estava começando a irritá-la, especialmente porque ela exibia isso na frente da irmã mais nova, Larissa, que adorava Beatriz. Maria Clara temia que sua filha mais nova visse Beatriz como um modelo a seguir. Em alguns aspectos, Beatriz poderia ser um bom exemplo, mas certamente não em sua atitude e maneira de falar com a mãe. O mingau está todo pegajoso, Beatriz objetou. Cozinhar claramente não é sua praia. Maria Clara cerrou os dentes e então, de repente, decidiu que já tinha aguentado reclamações suficientes da filha mais velha. Silenciosamente, ela se aproximou da mesa e tirou o prato de mingau e o copo de leite da mesa. O rosto de Beatriz mostrou surpresa. Você vai me deixar sem café da manhã? Perguntou sarcasticamente. Maria Clara olhou para a filha com curiosidade. E o que eu deveria fazer? Cozinhar um prato separado para você enquanto todos os outros comem seu mingau em silêncio e correm o risco de se atrasar para a escola? Se você cozinhou adequadamente, não teria que perder tempo e produtos, Beatriz resmungou. Se você não está satisfeita com minha comida, então levante-se mais cedo e cozinhe você mesma. Coloque o alarme para as 5 horas da manhã e prepare-nos uma refeição. Por que está me olhando assim?
Está surpresa com minha sugestão? Beatriz saiu abruptamente da mesa e desapareceu em outro cômodo. Larissa, que havia observado silenciosamente o conflito entre a mãe e a irmã mais velha, mexia preguiçosamente a colher em seu prato, conseguindo engolir apenas uma colherada de mingau. Irritada com sua filha mais velha, Maria Clara tirou o prato de Larissa, jogou-o na pia com um estrondo e deu comandos: "Prepare-se, estamos saindo. Larissa, você vai comer na creche. Gabriel, pare de comer tanto pão. Já está na terceira fatia, suas calças vão estourar." Gabriel olhou ressentido para a mãe, mas continuou mastigando. Maria Clara observou os filhos com um olhar cansado, então encostou-se no refrigerador e fechou os olhos. Eram apenas 6h30 da manhã e ela já estava cansada e esgotada. Ela se perguntava onde encontraria forças para trabalhar por horas, depois fazer compras, preparar o jantar, ajudar Gabriel com a lição de casa, colocar Larissa para dormir e se preparar para outro dia desafiador. Os 4 saíram de casa. Levou cerca de 10 minutos para Maria Clara aquecer o carro antes de partirem. "Me deixe na esquina", pediu Beatriz, ao que Maria Clara respondeu surpresa: "Por que você quer ir à loja?" Beatriz balançou a cabeça. "Eu não quero que meus colegas de classe vejam o tipo de carro que dirigimos." "Esse carro está bom", Gabriel retrucou do banco de trás. Maria Clara sorriu levemente para o filho pelo retrovisor. "Não é um carro, é uma lata velha. Se você gosta de andar nele, não significa que eu gosto também. Ao contrário de você, eu não quero parecer uma mendiga", retorquiu Beatriz. Maria Clara apertou o volante mais firmemente, contando silenciosamente até 10. Beatriz estava se tornando cada vez mais difícil de lidar. Quando ela se tornou tão amarga, pensou. "Eu não pareço uma mendiga", Gabriel disse, magoado. Maria Clara olhou para o filho no espelho e piscou para ele. "Claro que não, você é um bom menino", disse ao filho. Então, notou o sorriso sarcástico no rosto da filha mais velha. "Você dizia isso para todos os seus homens? Achava que eles eram inteligentes enquanto te tratavam como a última das tolas?", Beatriz perguntou. Maria Clara pressionou o freio bruscamente, desacelerando o carro. Ela virou a cabeça em direção a Beatriz, seus olhos ardendo de raiva. "Você disse isso de propósito? Saia, saia do carro." "O quê? Sair onde?" Os olhos de Beatriz se arregalaram de surpresa. "Você está a apenas 200 metros do ponto de ônibus. Pegue o ônibus para a escola. Não suporto te ver ou ouvir mais. Você me esgotou tanto esta manhã que não consigo suportar estar perto de você. Você vai me jogar no frio só porque não consegue lidar com a verdade?" A voz de Beatriz tremia de indignação. "A verdade? Quem disse que você está dizendo a verdade? Quem te fez a árbitra da verdade?" "Ah, que se dane você!" gritou Beatriz, então agarrou sua mochila escolar e saiu do carro, batendo a porta com força atrás de si. Maria Clara olhou para trás e viu os olhos da filha mais nova cheios de confusão e lágrimas. "Larissa, por que você está chorando?" Maria Clara tentou sorrir, mas saiu forçado e não natural. "Não se preocupe, está tudo bem." "Por que você expulsou Beatriz?" Larissa perguntou, com o lábio inferior tremendo. Maria Clara sentiu náuseas ao ver o estado de aflição da filha mais nova. Ela estava cansada de tolerar as birras de Beatriz. Não tinha mais forças nem vontade de suportar isso. "Por quanto tempo mais eu poderia permitir que Beatriz falasse comigo nesse tom?" Maria Clara pensou, sobrecarregada pelos problemas constantes do cotidiano, falta de dinheiro e erros do passado, sentindo-se completamente esgotada. Não tinha ninguém com quem desabafar sobre sua vida e seu relacionamento com a filha. Seus amigos estavam todos mais ou menos estabelecidos, sua mãe já havia falecido há muito tempo,
Sua irmã morava em outra cidade e suas ligações eram como atualizações secas da vida. Larissa, eu não expulsei Beatriz. Ela decidiu pegar o ônibus sozinha, respondeu Maria Clara, tentando manter a voz suave. Não queria que a filha mais nova acabasse como a mais velha. Se isso acontecesse, Maria Clara se consideraria um verdadeiro fracasso por não conseguir criar seus filhos para serem pessoas decentes. Você gritou com ela e está frio lá fora, Larissa retrucou, fungando. É Beatriz quem grita com a mamãe o tempo todo, Gabriel interveio. Maria Clara olhou agradecida para o filho. Apesar das dificuldades com a filha mais velha, seu filho era maravilhoso. Maria Clara olhou para o relógio e ficou espantada. Estava ficando sem tempo. Precisava deixar as crianças na creche e na escola e depois ir trabalhar no centro da cidade. Finalmente cumprindo todas as suas tarefas matinais, Maria Clara correu para o hotel, chegando em cima da hora para chegar à recepção. Você chegou no limite, exclamou sua colega de trabalho. É quase 8 horas, quer ser demitida? Maria Clara balançou a cabeça, recuperando o fôlego e desamarrando o cachecol do pescoço. Seu chefe odiava atrasos e outras infrações às normas de trabalho, e sua ameaça principal era demissão imediata ou ação disciplinar, o que invariavelmente impactava o bônus mensal. Dada a situação financeira de Maria Clara, ela dependia muito desse bônus e fazia de tudo para evitar ações disciplinares. Eu tive que encontrar um estacionamento, Maria Clara tentou se justificar após trocar de roupa e assumir seu posto na recepção. A chefe megalomaníaca apareceu na entrada, olhou para Maria Clara e sua colega Cara, depois para o relógio, e acenou com a cabeça em saudação. Ambas suspiraram de alívio. Cara foi para casa, enquanto Maria Clara, que acabará de chegar ao trabalho, olhou para trás, invejosa. Ela também desejava ir para casa, arrumar tudo, fazer um almoço e jantar adequados, lavar a roupa e relaxar na frente da TV com batatas fritas e suco. Mas, em vez disso, tinha um longo turno pela frente, seguido por uma corrida para casa, compras, cozinhar, limpar, discussões com Beatriz e a luta para manter o autocontrole. Depois do trabalho, Maria Clara, conforme planejado, parou no supermercado para fazer compras e depois foi para casa. Eram quase 7 horas da noite. Para surpresa de Maria Clara, apenas Gabriel e Larissa estavam em casa. Onde está Beatriz? Perguntou Maria Clara enquanto desempacotava as compras. Mãe, o que tem para o jantar? Gabriel perguntou impaciente, sempre com fome e ansioso para comer. Maria Clara tentou pensar em algo rápido e fácil para preparar para o jantar, mas seus pensamentos continuavam voltando para sua filha mais velha. Gabriel, onde está Beatriz? Ela saiu para dar uma volta? O filho deu de ombros. Não sei. Ela trouxe Larissa da creche, pegou uma bolsa e saiu. Uma bolsa? Maria Clara parou em seus passos. Por que ela precisaria de uma bolsa? Que tipo de bolsa? A marrom que ela geralmente leva para a academia. Maria Clara olhou para o relógio. Eram 6 horas e 45 minutos da noite. Onde sua filha mais velha poderia ter ido com sua bolsa de ginástica, que era bastante espaçosa? Gabriel, o que ela disse? Ela não disse nada para mim, murmurou o filho. Como se Beatriz alguma vez me dissesse alguma coisa. Maria Clara pegou o telefone e discou o número da filha. Apesar dos longos toques, Beatriz não atendeu. Furiosa e xingando entre dentes, Maria Clara estava pronta para quebrar sua regra dos 10 e dar um sermão à filha assim que ela chegasse em casa. A regra era que, às 10 horas da noite, Beatriz deveria estar em casa. Se ela fosse se atrasar, precisava informar a mãe. Mas Beatriz não havia enviado nenhuma mensagem, deixando Maria Clara preocupada e fervendo de frustração. Após várias tentativas mal-sucedidas de contatar a filha, Maria Clara começou a entrar em pânico.
A primeira neve estava caindo lá fora e Beatriz estava de tênis e casaco, provavelmente tentando provar um ponto para a mãe. Que criança ingrata, pensou Maria Clara, enquanto preparava o jantar, arrependendo-se do surto da manhã. Ela deveria ter mantido a calma, afinal sabia como Beatriz era. Ao final da 10ª hora, após colocar Larissa na cama, Maria Clara continuou a ligar para sua filha mais velha, Beatriz. Estava interiormente aterrorizada por seus pensamentos, que pintavam os cenários mais horríveis. E se Beatriz tivesse sido sequestrada? Se tivesse caído em má companhia? Ou pior, se tivesse usado algo prejudicial? E se ela estivesse em perigo em algum lugar desconhecido e em uma condição terrível? Justamente quando Maria Clara estava prestes a chamar a polícia, uma mensagem chegou ao seu telefone, de Beatriz: "Não me procure. Estou na casa de uma amiga." A mensagem era breve e vaga. Em qual casa de amiga? Por quanto tempo? Beatriz estava planejando voltar para casa? E quando? Maria Clara ficou se perguntando. Ligou novamente para a filha, mas a resposta foi silêncio. Que amiga? Por que você não está voltando para casa? Maria Clara escreveu para ela. Estou cansada de lidar com você e com a vida que vivemos. Pegue Larissa na creche amanhã e resolva seus próprios problemas. A resposta de Beatriz estava cheia de raiva e ressentimento. Ela sempre estava descontente com o estilo de vida deles. Aos seus olhos, suas amigas tinham muito mais do que Maria Clara podia proporcionar. Apesar dos melhores esforços de Maria Clara, Beatriz estava sempre infeliz com o que tinha, ou mais precisamente, com o que não tinha: um novo telefone, viagens ao mar, um pai, um quarto separado, coisas bonitas que via nas amigas e na internet. Na solidão do banheiro, Maria Clara chorou incontrolavelmente. Apesar de seus melhores esforços para ser uma boa mãe, ao contrário da sua própria, sentia que havia falhado com sua filha. Beatriz a desprezava, vendo-a como uma fracassada e uma não realizadora. Os homens com quem ela se envolvera ao longo dos anos eram ou casados ou vagabundos bêbados em busca de um aumento de ego. Quem gostaria de uma mulher se aproximando dos 50 com 3 filhos? Saindo do banheiro, Maria Clara esbarrou em Gabriel, que estava surpreendentemente acordado e vagando pelo corredor. "Por que você não está dormindo?" perguntou Maria Clara, com preocupação na voz. "Você estava chorando?" "Não estava", Gabriel observou, preocupado. Maria Clara percebeu que seu rosto molhado de lágrimas era uma revelação clara. "Vá para a cama, Gabriel." Ela acariciou suavemente a cabeça dele, mas ele abruptamente se afastou e a observou atentamente. "Você chorou por causa da Beatriz, não foi?" ele perguntou. Maria Clara apenas assentiu e suspirou pesadamente. Até mesmo um garoto de 10 anos podia sentir a tensão entre ela e a filha mais velha. "Estou preocupada com ela", admitiu Maria Clara. Gabriel caminhou abruptamente até a mãe e a abraçou fortemente. "Mãe, não chore por causa da Beatriz. Ela é apenas má", disse Gabriel. Maria Clara conseguiu apenas um sorriso triste, segurando o filho perto de si. "Ela é apenas ciumenta de todos, por isso é tão má." "Ela não é má, apenas falta o que os outros têm." Gabriel afastou-se de Maria Clara e balançou a cabeça. "Não, mãe, ela tem tudo." "O que ela não tem?" "Ela tem uma casa, comida, você, eu, Larissa." "O que mais ela precisa?" "Um smartphone novo, provavelmente", Maria Clara disse, sorrindo, embora não tivesse dinheiro para comprar um. "Então, deixe-a sair e ganhar por conta própria", disse Gabriel, com ressentimento na voz. "Você não precisa comprar um celular caro para ela. Deixe-a trabalhar e ganhar." Ela disse sobre Carla Lenarran que a mãe dela a fez trabalhar para que ela pudesse comprar o que quisesse. Maria Clara olhou para o filho surpresa.
Carla trabalha? E onde ela trabalha? Ela distribui panfletos em um shopping center. Ela também trabalha para a firma do pai, fazendo algo com documentos. Ele a paga por isso, enquanto Beatriz acha que você deve comprar tudo para ela de graça. Não é justo. Você sabe onde ela está agora? Perguntou Maria Clara, esperançosa. Não sei, talvez com um namorado, respondeu Gabriel. Maria Clara olhou surpresa. Namorado? Beatriz tem um namorado? Gabriel assentiu. Beatriz acha que sou ingênuo, que sou estúpido, mas eu a vi com um cara da turma de formandos. Eles estavam se abraçando. Ela pensa que é muito madura, é por isso que fala com você daquele jeito. Ela acha que todos nós somos estúpidos, até Larissa. Mas isso não é justo. Nós não somos tolos. Não, claro que não, respondeu Maria Clara, com preocupação crescente. Ela nunca suspeitou que sua filha mais velha tivesse um namorado. Talvez Gabriel tenha entendido mal ou presumido que Beatriz tinha um namorado apenas porque a viu abraçando alguém. Isso não significava necessariamente que Beatriz estava seriamente envolvida com um rapaz. Maria Clara teve uma noite inquieta, revirando-se na cama até de manhã. Acordou sentindo-se exausta, como se não tivesse dormido nada. Após lavar o rosto, preparou o café da manhã para os filhos, deixou-os na creche e na escola e não conseguia parar de pensar na filha mais velha. Se pudesse voltar no tempo, Maria Clara faria tudo para garantir que sua filha não fosse tão ressentida, excessivamente independente e superior aos outros. O que há de errado? Perguntou seu colega de trabalho quando viu Maria Clara na recepção naquela manhã. Você parece que foi atropelada por um trator. Para ser honesta, me sinto assim, respondeu Maria Clara, vendo seu reflexo no espelho do lobby do hotel. Ficou surpresa ao ver olheiras, rugas mais profundas e cabelos despenteados, tudo por causa de uma garota de 14 anos que pensava que ela era muito velha. Por que você não tira um dia de licença médica? Nosso chefe ficaria furioso se te visse assim. Vou tomar um café e ficarei bem, disse Maria Clara, mas o café não ajudou. Ondas de fadiga a dominaram e seus olhos ficaram pesados. Maria Clara bocejou continuamente, olhando para o relógio, esperando que os ponteiros se movessem mais rápido para terminar seu dia de trabalho extenuante. Maria Clara sabia que precisava entrar em contato com a professora de Beatriz para verificar se sua filha mais velha havia ido à escola. No entanto, sua gerente proibia estritamente o uso do telefone durante o horário de trabalho. Ela tinha medo de correr o risco, sabendo que qualquer violação poderia levar a uma ação disciplinar e potencialmente à perda de seu bônus. O que está acontecendo com você hoje? Perguntou seu supervisor quando Maria Clara bocejou amplamente, achando que ninguém poderia vê-la, cobrindo rapidamente a boca. Maria Clara sentiu o rosto perder a cor. Desculpe, Francisca, Maria Clara se desculpou, tentando avaliar pela expressão de seu chefe se perderia o bônus ou seria demitida por um simples bocejo no trabalho. Estou apenas cansada. Você nem está autorizada a estar cansada no meio do dia, a mulher respondeu severamente. Você sabe que o hóspede do quarto 212 ainda não fez o check-out, embora já sejam 2 horas da tarde. Maria Clara sentiu um calafrio. De fato, já passava das 2 horas e ela havia esquecido do hóspede problemático que Cara havia alertado pela manhã. Ele havia chegado ao hotel bêbado na noite anterior e era evidente que seria um problema. Desculpe, Francisca, vou resolver isso imediatamente, garantiu Maria Clara. Claro que vai, retrucou a chefe, olhando para Maria Clara com uma expressão descontente. E se eu não tivesse te lembrado sobre ele, o que teria acontecido? Ele teria dormido demais e saído sem pagar por outra noite. Não estou satisfeita com seu desempenho ultimamente. Se recomponha ou vou recomendar sua demissão. Maria Clara não podia deixar isso acontecer.
Ficar desempregada com 3 filhos e uma sogra doente era impensável. Encontrar um emprego decente com uma renda estável e justa era desafiador em sua pequena cidade. Maria Clara correu para o quarto 212. Após muita dificuldade, conseguiu acordar o hóspede adormecido. Ela então passou mais 1 hora explicando que ele precisava pagar por uma noite extra. De jeito nenhum, ele argumentou, balançando a cabeça. Não é minha culpa que ninguém me acordou. Esse é seu problema, não o meu. Eu não vou pagar. Ao saber que o hóspede havia feito o check-out quase às 2 horas da tarde sem concordar em pagar pela noite extra, Francisca ficou furiosa. Maria Clara chorou enquanto ouvia as palavras duras da chefe, que decidiu descontar o custo da noite extra do salário de Maria Clara. Mas é uma soma muito grande, Maria Clara calculou mentalmente, percebendo que era quase o custo de seu turno. Ele estava apenas algumas horas atrasado. O novo hóspede ainda não chegou e o quarto será limpo até lá. Deixe-me apenas pagar por essas horas, por favor. Não, retrucou Francisca. Não estou fazendo isso porque sou má. Estou fazendo isso para que você leve suas responsabilidades no trabalho mais a sério. Após seu turno, venha até mim e assine um pedido de dedução do seu pagamento. Maria Clara não podia suportar. Desabou em lágrimas na frente da chefe. Mas onde estava a justiça? Porque tudo parecia tão insuportavelmente pesado hoje. Com sua filha, os problemas no trabalho e seu estado mental, onde poderia encontrar forças para suportar todos esses fardos sem perder a esperança? Naquela noite, Beatriz não voltou para casa novamente, mas ela pegou a irmã mais nova na creche. Larissa não conseguiu fornecer nenhum detalhe sobre Beatriz, onde ela havia estado, como estava ou seu humor. Gabriel informou à mãe que Beatriz havia levado mais de suas coisas, o que indicava uma coisa: a teimosa garota não tinha planos de voltar para casa. Maria Clara passou toda a noite tentando contatar a filha, mas ela se recusava a atender o telefone. Desesperada, Maria Clara foi à escola da filha na manhã seguinte para falar com a professora e ver Beatriz. Beatriz não vem à escola há 3 dias, disse a professora, consternada. Achei que ela estivesse doente. Maria Clara ficou atônita. Descobriu que Beatriz não só se afastara da família, mas também dos estudos. Senhora Walsh, você sabe onde sua filha está? Perguntou a professora, e Maria Clara, sem conseguir responder, desabou em lágrimas. Ela saiu de casa, conseguiu dizer Maria Clara, soluçando e fungando, aceitando um lenço da professora. Estamos passando por um momento difícil em casa. Beatriz está fora de controle. Eu precisarei informar o diretor, disse a professora, mas Maria Clara olhou para ela com uma expressão suplicante. Por favor, não diga nada. Eu vou encontrar minha filha. Vou fazer tudo para que ela volte à razão. Eu imploro, me ajude. A professora suavizou. Tudo bem, mas você precisa resolver isso com sua filha até o final da semana. Se a escola descobrir que eu sabia sobre os problemas da sua família e não relatei, eu também posso ter problemas. Maria Clara assentiu, sua mente correndo sobre o que fazer a seguir. Para onde deveria ir? O que deveria fazer? Pegou o telefone e mandou uma mensagem para a filha: se você não aparecer na escola amanhã, as autoridades de bem-estar infantil podem te levar embora. É isso que você quer? Poucos minutos depois, sua filha respondeu: eu vou para a escola, mas só para evitar ser levada de volta para você pelo serviço social. Ela capitalizou a palavra você para enfatizar que havia deixado o lar por causa da mãe. No intervalo, Maria Clara se aproximou da amiga de Beatriz, Carla, e perguntou: você sabe onde Beatriz está? Mas a garota afastou: Senhora Walsh, pare de me interrogar. Resolva os problemas da sua filha sozinha e me deixe fora disso. Eu não vou te incomodar,
prometeu Maria Clara, desesperada para saber a verdade sobre a vida da filha mais velha. Apenas me diga onde ela mora. Eu não vou lá, mas ficarei em paz sabendo. Você não entende como é perder uma filha? Você não perdeu Beatriz, Carla deu de ombros. Ela te deixou voluntariamente, honestamente, eu entendo por quê. Você foi dura com ela com suas instruções. Eu? Perguntou Maria Clara, surpresa. O que ela te contou, Carla? Não fique quieta. Desculpe, senhora Walsh, minha próxima aula está prestes a começar. E para constar, Beatriz não está morando comigo, então não a procure na minha casa. Ela não está morando com nenhuma garota também. Maria Clara encostou-se cansada na parede fria e fechou os olhos. Sua filha de 14 anos aparentemente pensa que é adulta. Ela está morando com algum cara que provavelmente vai se revelar um canalha. O que estava passando na cabeça de Beatriz? O que ela estava fazendo? O que ela estava pensando? Maria Clara ficou se perguntando sobre os pensamentos e ações de Beatriz. Nesse momento, recebeu uma ligação da enfermeira da sogra. A cuidadora trabalhava na casa da mulher nos dias de trabalho de Maria Clara. Hoje era o dia de folga de Maria Clara e ela deveria cobrir a cuidadora entre a escola e a preocupação com Beatriz. Maria Clara perdeu a noção do tempo. Helena, estou a caminho, quase gritou ao telefone. Por favor, seja paciente por cerca de 30 minutos. Vou passar na farmácia e estarei lá. Senhora Walsh, a voz da mulher era repreensiva. Tínhamos um acordo. Tenho meus próprios planos e coisas a fazer. Maria Clara suspirou. Como se os problemas no trabalho e com a filha não fossem suficientes, agora ela tinha que lidar com o descontentamento da cuidadora. Maria Clara valorizava muito Helena por cozinhar, limpar, tratar as escaras, administrar injeções e até parcialmente reabilitar a sogra de Maria Clara, que havia sofrido um derrame há 2 anos, resultando na perda completa de sensibilidade nas pernas. Helena esperava por Maria Clara no corredor, pronta para sair para seus próprios afazeres. Senhora Walsh, por favor, não faça isso novamente. Maria Clara se desculpou, entregando o dinheiro à cuidadora e foi para o quarto onde sua sogra estava. A casa toda tinha o cheiro de doença e medicação. Estar neste apartamento era sempre um desafio mental para Maria Clara. Sabrina estava na cama, folheando um livro. Ao ver Maria Clara, ela deu um sorriso fraco. Olá, minha filha. Olá, Sabrina. Como você está se sentindo, querida? Nada mudou nos 2 dias em que você esteve ausente. A fala de Sabrina havia se recuperado quase completamente do derrame, mas suas pernas não. O derrame havia paralisado a parte inferior do corpo, impossibilitando-a de ficar em pé, se mover, usar o banheiro, tomar banho sem ajuda e, em geral, confinando-a à cama. Helena, que Maria Clara encontrou após uma longa busca entre outras cuidadoras, era a única disposta a trabalhar por pouco dinheiro. Ela chegava de manhã e à noite, mas estava sempre pronta para voltar se Sabrina precisasse de ajuda, já que morava a apenas 2 casas de distância. Maria Clara fez a cama da sogra e a ajudou a ir ao banheiro, onde Sabrina se lavou sozinha. Depois, se acomodaram na cozinha para tomar chá. Sabrina podia se mover pela casa em uma cadeira de rodas, mas as divisões dos cômodos e portas inconvenientes tornavam impossível mudar de cômodo sozinha. Quando Helena ou Maria Clara estavam presentes, elas a transferiam para uma poltrona e a moviam pelo apartamento. No entanto, os passeios ao ar livre ainda eram problemáticos. O prédio não estava equipado com rampas e elevador, e Sabrina morava no 3º andar, então seu tempo ao ar livre era limitado a ler ou observar as pessoas da varanda enquanto estava sentada na cadeira de rodas. É tão bom quando você vem, disse a sogra alegremente a Maria Clara, que retribuiu com um sorriso cansado. Helena tenta,
mas ela ainda é uma estranha para mim e não trata meus cuidados com a mesma reverência que você. Helena não é muito sociável, explicou Maria Clara. O filho dela é problemático, ela se preocupa com ele. Ela pegou esse trabalho exclusivamente para ajudá-lo. É melhor ter um filho problemático do que um filho como o meu, disse Sabrina tristemente, balançando a cabeça. De qualquer forma, não vamos nos concentrar em coisas tristes. Como estão as crianças? Como estão Larissa e Gabriel? Maria Clara notou mentalmente que sua sogra novamente só perguntou sobre os filhos mais novos. Para Sabrina, a filha mais velha de Maria Clara, Beatriz, que era de outro homem, praticamente não existia. Sabrina raramente perguntava sobre Beatriz, e Beatriz mesma não havia visitado a avó desde o derrame. Agora, a sogra só estava interessada nos filhos de Maria Clara com Carlos, nenhuma palavra sobre Beatriz. Está tudo bem, Sabrina, respondeu evasivamente Maria Clara. Gabriel está estudando e Larissa está na creche. Ela já está se preparando para o Natal. Ela será uma floco de neve ou um esquilo novamente. Que adorável, os lábios de Sabrina se esticaram em um sorriso. Minha menina vai se apresentar no palco. É uma pena que eu não possa ver. Eu vou gravar e depois te mostro tudo, respondeu Maria Clara. Sabrina, você gostaria de tomar um pouco de ar na varanda? Eu posso te vestir com roupas quentes e te levar para fora. O que você acha? A sogra concordou. Maria Clara cuidadosamente secou o cabelo da sogra, colocou calças e suéter quentes, amarrou um cachecol e então a levou para a varanda. Não estava muito frio lá fora, especialmente na varanda, mas Maria Clara não queria arriscar expor uma mulher doente a pegar um resfriado. Em sua situação, qualquer doença poderia ser um desastre, e Maria Clara já tinha problemas suficientes. Sentada no cômodo, observando Sabrina curiosamente observar a rua e os transeuntes, Maria Clara refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado nos últimos anos. Apenas 10 anos atrás, ela não tinha ideia do que o futuro lhe reservava. Ela não imaginava o que estava acontecendo com seu marido, a quem amava e a quem era fiel. O quarto de Sabrina ainda exibia fotos do casamento de Carlos e Maria Clara. Eles pareciam extremamente felizes naquelas fotos. Maria Clara estava confiante de que teriam uma vida longa e despreocupada juntos, acreditando que todas as dificuldades estavam para trás. Você ainda me ama? Carlos costumava perguntar frequentemente. Maria Clara sempre sorria, assentia, beijava-o, encostava-se no ombro dele e sentia como se estivesse em um conto de fadas. Carlos era seu príncipe, um homem que não tinha medo de se casar com uma mulher com um filho, ciente de seu passado difícil e pronto para aceitá-la como ela era. Não acho que já tenha amado alguém tanto quanto amo você, Maria Clara respondia. No entanto, nunca se sentia totalmente sincera. Ela realmente amava Carlos mais do que seu primeiro amor, que deixou uma cicatriz profunda em seu coração. Quando se casou com Carlos, Maria Clara tentou convencer-se de que isso era verdade. Ela acreditava que Carlos seria seu primeiro e único cônjuge legal, com quem teria filhos e viveria uma vida longa e feliz. Você só pensa assim ou tem certeza? Carlos perguntava com uma voz ciumenta. Maria Clara ria, considerando que, se seu marido era tão ciumento, ele devia amá-la profundamente. Maria Clara conheceu Carlos anos atrás, quando sua filha Beatriz tinha 3 anos. Maria Clara, cansada da solidão e tendo perdido a fé em sentimentos genuínos e relacionamentos fortes, sentiu seu coração, que pensava estar fechado, lentamente começando a se abrir. Carlos foi muito persistente em seu cortejo. Eu tenho uma filha, Maria Clara advertiu, mas Carlos não se intimidou com a presença de uma filha de 3 anos na família de sua amada. E daí? Você acha que, se uma mulher tem um filho, ela não tem mais o direito de ser feliz com um homem? Não acredito que seja possível ser feliz com um homem,
Maria Clara respondeu, sendo o mais sincera possível em expressar seus sentimentos mais profundos. Acredite em mim, você pode. Carlos sorriu, enchendo Maria Clara de flores e elogios. Ele conseguiu construir um bom relacionamento com Beatriz, e começaram a passar mais tempo juntos como um trio. Isso era crucial para Maria Clara, vendo que o homem a quem havia aberto seu coração podia se dar bem com sua própria filha. Maria Clara estava curiosa sobre se apressar em um relacionamento com Carlos. Ela o observava diligentemente, tentando evitar os mesmos erros que havia cometido antes de conhecê-lo. Tudo mudou quando Maria Clara descobriu que estava grávida. Estou grávida, ela disse a Carlos, com a voz cheia de confusão. Ela não estava pronta para outra maternidade, mas era mais do que apenas acolher uma nova vida, era sobre construir uma família com Carlos. Estou tão feliz, Carlos respondeu, com os olhos brilhando de alegria, deleite e antecipação. Eu queria um bebê. Quero que você me dê um filho. E se for uma filha? Maria Clara perguntou cautelosamente, vendo a expressão alegre de Carlos, ela se sentiu mais segura. Então teremos uma filha primeiro e um filho depois, ele respondeu gentilmente. Logo depois, eles se casaram. Maria Clara e sua filha Beatriz se mudaram do albergue na fábrica de costura onde Maria Clara trabalhava como costureira para o apartamento de Carlos. Não quero que você trabalhe na fábrica de costura, Carlos disse. É um trabalho duro e você está grávida. Mas não há muitos empregos bons na cidade, Maria Clara contestou. Para onde eu iria? E estou grávida. Você vai para nossa empresa de construção? Carlos respondeu confiantemente, deixando Maria Clara surpresa. Trabalhar na construção enquanto está grávida é melhor do que trabalhar em uma fábrica de roupas, ele riu. Não estou sugerindo que você trabalhe no próprio canteiro de obras. Meu diretor precisa de um assistente para cobrir a ausência de um funcionário. Ela está fazendo uma cirurgia eletiva e levará pelo menos 6 meses para se recuperar, então você trabalhará no lugar dela. Você precisa de um trabalho calmo e estável, e meu chefe precisa de uma secretária. Suas tarefas não serão complexas, apenas arquivar documentos e servir chá aos visitantes. Não é mais complicado do que seu trabalho atual. Maria Clara não objetou, além disso, o salário oferecido por Carlos era quase o dobro do salário da fábrica. O contrato era temporário, mas conveniente, e Maria Clara estava feliz de qualquer forma. Claro, ela achava difícil acreditar que as coisas poderiam se alinhar tão bem. Por mais de 10 anos, ela viveu sem esperança de encontrar um bom homem que cuidaria dela e de sua filha. Então Carlos entrou em sua vida, trazendo consigo um novo emprego, uma moradia melhor e uma sogra solidária. Quando Gabriel nasceu, Maria Clara estava imersa nos desafios da maternidade. Tendo experiência com uma criança pequena, ela não encontrou dificuldades particulares com o bebê. Sabrina apoiava e Carlos trabalhava diligentemente para economizar dinheiro para uma casa maior. Estamos apertados neste apartamento de 2 quartos, ele argumentava. Acredito que podemos comprar um apartamento de 3 ou 4 quartos em 1 ano ou 2, e então teremos outro filho. Maria Clara sorria satisfeita. Ela se sentia feliz. A vida com Carlos era tranquila e simples. Ele resolvia todos os problemas sem criar novos. Como planejado, Carlos conseguiu economizar dinheiro suficiente em 2 anos para a família se mudar para um apartamento de 3 quartos. Então, ele começou a contemplar outro filho. Tem certeza, Carlos? Maria Clara perguntou, com a voz cheia de dúvida. Eu gostaria de voltar ao trabalho após o nascimento de Gabriel. Fiquei confinada em casa. Sinto que poderia ser mais útil se trabalhasse. Você está trabalhando, respondeu o marido. Você está servindo como minha esposa, mãe dos nossos filhos e cuidadora da nossa casa. Enquanto Gabriel é pequeno, você pode ficar em casa com ele. Não há necessidade de pedir licença ou dias de folga para um chefe.
Eu ganho dinheiro suficiente. Você pode continuar gerenciando a casa. Quando tivermos outro filho, podemos discutir seu retorno ao trabalho. Maria Clara não discutiu mais com o marido Carlos, aceitando que ele tomava todas as decisões críticas na família. Ele ganhava o dinheiro, gerenciava o orçamento com sabedoria e garantia que Maria Clara e seus filhos tivessem tudo o que precisavam. A sogra de Maria Clara também desempenhava um papel vital nesse arranjo. Ela ainda trabalhava e ajudava a sustentar a família do filho, tanto financeiramente quanto cuidando das crianças. Quando Maria Clara descobriu que estava grávida do terceiro filho, todos ficaram encantados. Mas quando Larissa nasceu, algo na família mudou. Maria Clara percebeu que Carlos estava se distanciando dela por razões desconhecidas, e só descobriu após a morte de Carlos que ele estava vendo outra mulher desde sua gravidez até Larissa completar 2 anos. Naquele dia, ele estava voltando do trabalho e havia outra mulher ao seu lado quando sofreram um acidente fatal. Carlos e a mulher morreram na hora. Mais tarde, no funeral, o marido da mulher contou a Maria Clara a verdade. Ela já havia pedido o divórcio e Carlos estava planejando deixar sua família, mas não teve oportunidade de fazer isso. Eu sabia de tudo, confessou a sogra de Maria Clara dias após o funeral de Carlos. Eu sabia sobre Renata, que ela estava grávida e que Carlos planejava te deixar por ela. Por que você não me contou? Maria Clara perguntou, sentindo-se traída mais uma vez, desta vez pela mãe do marido falecido. Porque estava contra, retrucou Sabrina. Tentei argumentar com Carlos para que ele visse a razão. Ele tinha filhos, responsabilidades. Ele jurou que não abandonaria seus filhos, mas também não deixaria Renata. Deus o puniu, a mim e a Renata. Ele me puniu também, não foi? Maria Clara chorou, sentindo suas forças para derramar lágrimas diminuírem. Você foi simplesmente uma vítima das circunstâncias, disse sua sogra. Sabrina foi profundamente afetada pela morte de seu único filho, Carlos. A mulher outrora ativa deixou o emprego, tornou-se reclusa, parou de interagir com amigos e de visitar os netos, e sofreu um derrame menos de 1 ano depois. Maria Clara, nessa época, conseguiu encontrar um emprego como administradora de hotel. As oportunidades de emprego na cidade eram escassas. A fábrica de roupas havia fechado e todos os empregos bem pagos estavam ocupados. Era desafiador para Maria Clara encontrar trabalho sem boa experiência ou boa educação. Agora, anos após a morte de Carlos, Maria Clara ainda estava lutando para seguir em frente. As dificuldades financeiras persistiam, e sua filha mais velha aumentava o estresse. Enquanto isso, a sogra de Maria Clara interrompeu suas dolorosas lembranças. Uma batida na porta da varanda sinalizou que ela estava pronta para voltar para dentro. Maria Clara desviou o olhar da foto do casamento, que não tinha mais significado, e ajudou a mulher em cadeira de rodas a voltar para o apartamento. O que há de interessante lá fora? Maria Clara perguntou, ajudando rotineiramente Sabrina com suas roupas. Nada, apenas as avós sentadas no banco, discutindo sobre alguém. Se eu estivesse mais saudável, sentaria lá embaixo com elas e recolheria fofocas. Maria Clara não respondeu. Estava ansiosa para voltar para casa e começar as inúmeras tarefas que a aguardavam: trocar os lençóis, lavar a roupa, preparar o jantar e fazer o almoço para o dia seguinte. Beatriz costumava ajudá-la, mas agora ela morava em outro lugar, então não havia expectativas de ajuda dela. Posso ir agora? Maria Clara perguntou. Sua sogra assentiu tristemente. Claro, vá. Você tem seu dia de folga. Você me ajudou, me alimentou, me deu banho, me levou para passear. Obrigada, querida, por não me deixar sozinha. Maria Clara despediu-se da sogra e foi para casa. Seu carro estava engasgando e as rotações estavam oscilando, indicando que precisava de reparos. Quanto tempo poderia continuar dirigindo aquele carro velho antes que ele quebrasse no meio da cidade?
Ela precisaria chamar um guincho, levar o carro para uma oficina, um gasto que seu orçamento modesto de mãe solteira não havia previsto. Segure firme, querida, Maria Clara sussurrou para seu carro, que alternava entre espirros e paradas. Só segure firme até o adiantamento do pagamento, então vou te consertar. Maria Clara percebeu que precisava de novas velas de ignição, uma troca de óleo e uma bateria nova. A lista de reparos necessários a deixava inquieta, especialmente porque não tinha dinheiro sobrando. O carro era seu único meio de transporte. Sem ele, teria que depender de ônibus ou táxi para suas deslocações diárias, o que seria muito inconveniente devido ao seu estilo de vida. Com ironia, o carro recusou-se a ligar na manhã seguinte. Era sábado, então ela não precisava ir à escola ou ao jardim de infância. No entanto, ainda tinha que descobrir como levar o carro para a oficina e visitar sua sogra doente. Resignada, Maria Clara abriu a caixa onde estava guardando dinheiro para emergências. Suspirou pesadamente ao perceber que todas as economias seriam gastas nos reparos do carro. Não poderia comprar um casaco de inverno ou botas novas, teria que usar suas roupas velhas. No entanto, a preocupação imediata era consertar o carro. Como ela iria para a escola, para o trabalho e para a casa da sogra sem um carro? Felizmente, seu vizinho gentil, que notou suas dificuldades, ofereceu-se para rebocar o carro até a oficina. Grata, Maria Clara aceitou. Uma hora depois, ela deixou o carro para reparo, chamou um táxi e foi para a casa da sogra. Mais tarde, naquele dia, Maria Clara decidiu que era hora de procurar um novo emprego. Perguntou-se se poderia dividir sua semana de trabalho em um emprego diferente ou passar as noites limpando escritórios. O dinheiro estava apertado, mas seu desejo de sustentar seus filhos era forte. Navegou em várias vagas de emprego online, atualizou seu currículo e o enviou para várias empresas. Considerou muitos papéis: administradora em um restaurante, vendedora de artigos para o lar em uma loja ou faxineira em uma casa de campo. Sentindo-se realizada, Maria Clara começou a cozinhar quando ouviu a porta da frente se abrir. Sabendo que seus outros filhos, Gabriel e Larissa, já estavam em casa, assumiu que era sua filha mais velha, Beatriz. De fato, Beatriz estava no corredor com sua bolsa, visivelmente descontente por estar em casa. Maria Clara cumprimentou, decidindo não causar uma cena. Afinal, sabia que Beatriz teria inúmeras respostas para qualquer crítica. Murmurou Beatriz enquanto tirava o casaco, achei que não voltaria mais. Estive esperando por você a cada minuto. Está com fome? Perguntou. Beatriz olhou para a mãe com um olhar faminto. Maria Clara sentiu uma mistura de emoções em relação à filha. Por um lado, sentia pena de Beatriz, que, em uma tentativa de afirmar sua independência e maturidade, havia provado ser uma garota pequena e indefesa, forçada a voltar para casa. Por outro lado, Maria Clara sabia que isso era inevitável. Começar uma vida independente aos 14 anos sem estar preparada era tolice e imprudência. Apesar de suas alegações de maturidade e sabedoria, Beatriz estava longe disso na realidade. Naquela noite, toda a família jantou junta pela primeira vez em vários dias. Maria Clara sentiu uma sensação de calma, apesar dos desafios que se aproximavam. Gabriel ocasionalmente olhava para sua irmã mais velha, mas permanecia em silêncio. Maria Clara evitou repreender alguém. Na manhã seguinte, Maria Clara acordou de um humor menos sombrio, diferente dos dias anteriores. Até a visão de Francisca na recepção não diminuiu seu ânimo. Vá ao departamento de contabilidade para redigir um pedido de desconto, Francisca lembrou. Maria Clara apenas assentiu em resposta. Tinha pouca esperança de que sua supervisora esquecesse o incidente envolvendo o hóspede que adormeceu. Depois do almoço, recebeu uma ligação do restaurante convidando-a para uma entrevista. Será que é o fim do meu azar? Pensou Maria Clara,
sentindo uma onda de esperança. A reunião com a diretora do restaurante foi agendada para o dia seguinte. Agora, ela precisava descobrir como ter tempo para preparar o jantar e supervisionar as crianças antes da escola e do jardim de infância. Não se preocupe, cuidarei de tudo, Beatriz lhe disse à noite, após Maria Clara mencionar sua entrevista. Você pode ir sem preocupação. Maria Clara ficou surpresa. Beatriz parecia sombria, mas menos confrontadora do que de costume. O que havia acontecido enquanto estava fora? O jovem com quem ela estava morando a machucou? Maria Clara pensou em perguntar a Beatriz, mas não ousou arriscar perturbar a frágil paz que havia retornado à família. Obrigada, Beatriz, foi tudo que Maria Clara conseguiu dizer, olhando agradecida para sua filha mais velha. A súbita nevasca no dia seguinte interrompeu todos os planos. Chamar um táxi após o trabalho tornou-se um desafio significativo. Maria Clara, que esperava conseguir um novo emprego, de repente se preocupou que poderia perder a oportunidade de causar uma boa impressão. Sua colega de turno também estava atrasada devido ao clima, deixando-a sem tempo extra e exacerbando uma situação já difícil. Enrolada em seu casaco e usando o cachecol para proteger a cabeça do vento, Maria Clara tentou encontrar uma carona. Os carros continuavam passando, ninguém parecia disposto a ajudar com aquele tempo, nem mesmo por uma taxa. Com licença, você sabe o horário do ônibus? Maria Clara se virou para ver um homem idoso se dirigindo a ela, pois não havia mais ninguém por perto. Notou que ele não estava vestido para o clima. Usava um casaco fino, um boné e sapatos com solas finas. Perguntou-se de onde ele poderia ter vindo com esse tempo e essa hora. Vovô, os ônibus não circulam muito tarde agora, Maria Clara disse de volta. Já são quase 6 da noite. A única opção é um táxi. Táxi? O homem idoso olhou para ela incrédulo. E como eu consigo um? Chamando um número de telefone ou por um aplicativo, mas não há carros disponíveis. Eu tentei. Estou com tanto frio, o homem idoso reclamou. Maria Clara olhou para ele surpresa. Dado o clima e sua condição, não era de se admirar que ele estivesse com frio. Preciso ver meu filho. Prometi encontrá-lo e ele estará me esperando na estação de trem. Peguei o ônibus errado e acabei no centro da cidade. Como posso chegar lá agora? Maria Clara só queria dizer a ele que não podia ajudar, mas então um carro parou nas proximidades. Para onde você precisa ir? Perguntou o motorista, olhando para o homem idoso. Maria Clara respondeu com confiança, primeiro para a estação de trem, depois para o restaurante Gran. Quando o motorista disse sua taxa, Maria Clara exclamou, uma taxa tão alta para uma viagem de 15 minutos, mas não havia outra escolha. Então, ela ajudou cuidadosamente o homem idoso a entrar no banco de trás e sentou-se ao lado dele. Eu só tenho alguns trocados comigo, o homem idoso reclamou, remexendo no bolso do casaco. Eu vou pagar, disse Maria Clara. Você pode descer na estação e eu continuo meu caminho. Mas eu não posso fazer isso, protestou o homem idoso. Não é justo. Deixe-me dar uma parte da quantia agora e o restante depois, assim estaremos quites. Vamos continuar dirigindo e não distrair o motorista, sugeriu Maria Clara. Não, isso não vai funcionar, insistiu o homem idoso, alcançando o bolso novamente. Quero pagar a tarifa. Não se preocupe com a tarifa agora, você pode precisar do dinheiro mais tarde. Maria Clara decidiu não discutir com ele, sabendo que seria inútil e potencialmente prejudicial para os nervos do homem. Vou te dar meu endereço e você pode me trazer o dinheiro quando puder, ou seu filho pode estar vindo te visitar, então ele pode me trazer o dinheiro depois. O homem idoso concordou relutantemente. Maria Clara escreveu seu endereço em um pedaço de papel de caderno, colocou-o no bolso do casaco do homem, depois olhou para o relógio e suspirou aliviada. Ainda tinha tempo suficiente.
Após deixar o viajante aleatório na estação, Maria Clara disse adeus e acenou para ele. Esperava que essa boa ação trouxesse sorte em conseguir um emprego. O resultado da entrevista era incerto, mas Maria Clara gostou do restaurante, das condições de trabalho e da diretora, uma mulher agradável de cerca de 50 anos. Obrigada por vir, disse a diretora. Temos mais candidatos, então entraremos em contato com o resultado. Maria Clara assentiu, sem perder a esperança. Pegou uma carona para casa novamente, gastando metade do dinheiro dessa vez, mas ainda assim apertando seu modesto orçamento. Mamãe, Beatriz fez o jantar, Gabriel cumprimentou Maria Clara na porta, parecendo satisfeito. E estava delicioso. Maria Clara ficou congelada de surpresa. Sua filha geralmente crítica havia cozinhado algo sozinha. Maria Clara não fazia ideia de que sua filha mais velha, Beatriz, sabia cozinhar. Beatriz, isso é verdade? Maria Clara perguntou ao entrar na cozinha e ver a pia cheia de louça suja. Você cozinhou tudo isso sozinha? Quanto tempo devemos esperar por você? Beatriz respondeu do seu jeito habitual. Geral e Gabriel queriam comer e eu preparei a refeição. Experimente, você pode não gostar. Maria Clara sentou-se à mesa e um prato de paella apareceu diante dela. Não era uma paella autêntica, apenas uma mistura de arroz, legumes e carne, mas estava excelente. Muito saboroso, exclamou Maria Clara, terminando sua porção em minutos. Eu estava pensando no que cozinhar no caminho para casa e você é minha menina esperta. Beatriz deu um sorriso leve, rapidamente suprimindo-o. Maria Clara sentiu-se tão leve e relaxada que teve vontade de pular e dançar pela cozinha. Que se dane as dificuldades financeiras, quem se importa com a falta de uma vida pessoal? Ela tinha filhos maravilhosos. Até Beatriz, com quem seu relacionamento parecia irrevogavelmente danificado, de repente cozinhou uma boa refeição e não estava mais em conflito com a mãe. De manhã, Maria Clara olhou pela janela e decidiu não mandar seus filhos mais velhos para a escola nem levar sua filha mais nova pelos montes de neve para o jardim de infância. Que tal um dia preguiçoso? Sugeriu, abrindo as cortinas. Geral e Gabriel responderam com aplausos entusiasmados. Beatriz foi mais contida, mas o alívio em seu rosto era evidente. Ela estava feliz por não ter que enfrentar a neve recém-caída. Juntos, prepararam e desfrutaram do café da manhã. Depois, se acomodaram no sofá da sala e começaram a debater o que assistir na TV. Desenho animado, exigiu Larissa. Desenhos são para bebês. Vamos assistir a um filme de samurai, argumentou Gabriel. Vou navegar na internet no meu quarto, Beatriz murmurou antes de se retirar para o quarto. Maria Clara conseguiu convencer os filhos mais novos a assistir a um filme de animais, mas apenas sob a condição de que um desenho para Larissa e um filme de samurai para Gabriel seguiriam. Enquanto os três terminavam o desenho, a campainha tocou. Eu atendo, Beatriz saiu do quarto e foi para a porta. Mamãe, é para você, ela gritou do corredor. Surpresa com o visitante em dia de semana, Maria Clara foi até a porta. Para sua surpresa, era o homem idoso a quem ela pagará a tarifa até a estação. Oh, como ele é persistente, um homem de palavra, pensou Maria Clara, sorrindo de volta para ele. Desta vez, o homem idoso estava vestido adequadamente para o clima, um casaco longo e isolado, um chapéu de lã e botas com solas grossas. Entre. Por que está parado na entrada? Maria Clara tentou convidar o homem idoso para dentro, mas ele recusou. Ela então notou outra figura ao lado dele. A luz da entrada estava apagada e ela não reconheceu imediatamente o segundo homem. Este é meu filho, Rafael, disse o homem idoso com orgulho. O homem mais jovem deu um passo à frente. Ao vê-lo, Maria Clara ficou desorientada. Não pode ser. Não é possível, exclamou. Ela olhou para o homem,
incapaz de discernir se era um sonho ou realidade. Rafael, o homem estendeu a mão para Maria Clara, mas sua mão ficou no ar. Maria Clara, é você? Sou eu, respondeu, sentindo o sangue drenar do rosto. Você está se sentindo mal? Ele perguntou, aproximando-se. Maria Clara balançou a cabeça em negação e olhou desamparada para o homem idoso. Entre, disse com uma voz fraca, depois desapareceu na cozinha. Ela precisava de um momento para recuperar o fôlego e organizar seus pensamentos. Sem se virar, sabia que Rafael estava na mesma sala. Podia ouvir sua respiração no silêncio. Até parecia que podia ouvir seu próprio coração batendo no peito. Nunca pensei que te veria de novo, disse Rafael, quebrando o silêncio. Maria Clara se virou para vê-lo parado na entrada da cozinha, enquanto seu pai estava sentado à mesa. Nem eu, respondeu. Beatriz entrou na cozinha, olhando ao redor surpresa, antes de se virar para a mãe com um olhar questionador. Devo colocar a chaleira no fogo? Perguntou. Maria Clara assentiu em resposta. Rafael olhou para Beatriz, seu olhar se demorando na garota. A pergunta não dita pairava no ar, mas Maria Clara entendeu o que Rafael queria perguntar. Maria Clara e Rafael se conheceram anos atrás, durante o primeiro ano da faculdade. Após alguns meses, ficou claro que havia mais do que apenas amizade e conversas casuais entre eles. Maria Clara estava apaixonada pela primeira vez, verdadeiramente e profundamente. Só de pensar em Rafael, seu coração disparava. Rafael retribuía seus sentimentos e não os escondia. Parecia que um futuro feliz estava à frente deles. No entanto, a mãe de Rafael, Rosa, trabalhava como reitora e não aprovava o relacionamento do filho com uma garota de uma família problemática. Você não é adequada para meu filho, declarou Rosa na primeira vez que conheceu Maria Clara. Maria Clara, apaixonada por Rafael, ignorou os avisos da mãe protetora. Rafael era adulto e podia tomar suas próprias decisões, pelo menos era o que Maria Clara acreditava. Eles se encontravam secretamente no dormitório dela, longe dos olhos atentos de Rosa. No entanto, Rosa sabia do relacionamento contínuo deles. Ela estava cheia de frustração, mas se sentia impotente. Eu te amo, Rafael uma vez declarou a Maria Clara, e ela confiava completamente em suas palavras. Ela estava no último ano quando descobriu que estava grávida. O médico que confirmou a gravidez era amigo de Rosa e prontamente a informou. Aqui está o dinheiro, disse a mulher, aparecendo no quarto de Maria Clara. Livre-se disso. É o suficiente para o procedimento e uma compensação moral. Deixe meu filho em paz. Eu não o molestei, Maria Clara tentou manter a calma. Nos amamos e não vou fazer o que você pediu. Que tola, exclamou Rosa. Você está colocando um colar em volta do próprio pescoço. Sabe que Rafael tem outra mulher? A filha de minha amiga, uma garota bonita e muito inteligente. Com você ele dorme e ela se casará. Maria Clara sentiu o sangue drenar do rosto. Isso não é verdade, você está mentindo, exclamou. O rosto da mulher ficou vermelho. Nunca enganei ninguém, mas você, por outro lado, poderia ser capaz de tal engano. Você vem de uma família de alcoólatras que só sabe mentir para conseguir dinheiro para uma garrafa. Meu filho não vai se casar com você, ele só estava te usando para seu prazer. É melhor pegar o dinheiro e fazer o que eu disse ou... O que? Desafiou Maria Clara. Ou farei de tudo para que você seja expulsa da faculdade e fique sem emprego ou meios de sustento. Maria Clara respondeu com um aceno de cabeça desafiador. Assim que Rosa saiu, Maria Clara ligou imediatamente para Rafael. Ele não respondeu, e nos dias seguintes não apareceu na faculdade. Depois soube que a avó de Rafael havia adoecido e ele foi para outro estado. Maria Clara tentou ligar para ele,
mas ele não atendeu, e depois a única resposta foi a voz mecânica da secretária eletrônica: o assinante está temporariamente indisponível. Como Rosa havia ameaçado, Maria Clara foi expulsa da faculdade por violar a disciplina. Isso deixou Maria Clara sem diploma e sem a oportunidade de morar no dormitório, mas ela tinha uma filha saudável a quem nomeou em homenagem à avó. Maria Clara e Rafael não se viam há anos. Agora ele estava em sua cozinha, ao lado de sua filha, olhando para seu rosto. Vamos conversar, ele sugeriu. Sobre o quê? Ela deu de ombros. Faz tantos anos. Sobre o que deveríamos conversar? Talvez sobre o fato de que eu possa ter um filho. Ao ouvir a conversa, Beatriz estremeceu e olhou para a mãe. Maria Clara decidiu que não valia a pena mentir ou esconder a verdade. Todos eram adultos e entendiam que qualquer mentira acabaria sendo revelada. Você tem uma filha. É estranho que não tenha se importado durante todos os anos da vida dela. O homem idoso sentado à mesa, esperando pelo chá, olhava ansioso para todos. Filho, o que essa mulher está dizendo? Você tem uma filha? Seu filho tem uma filha, respondeu Maria Clara em nome de Rafael. Que sua esposa se recusou a reconhecer ou conhecer. Ela garantiu que seu filho desconhecesse a existência da filha. Ou foi só Rafael que não quis saber? Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Maria Clara. Ela não queria lutar contra elas, nem queria mentir ou ser intrometida. Ela simplesmente desejava se enterrar no cobertor e se esconder de tudo. Eu queria saber, Rafael respondeu. Minha mãe me mandou apressadamente para a casa da minha avó devido à sua saúde frágil. Nem tive a chance de me despedir de você. Minha mãe pegou o telefone e afirmou que o tinha perdido. Acreditei nela. Sim, sempre confiei na minha mãe. Tentei te encontrar através de amigos, querendo saber onde você estava e como estava, mas você não estava mais na faculdade. Foi só antes de sua morte que minha mãe confessou tudo. Ela se arrependeu de suas ações. Nossa cidade é pequena demais para você não me encontrar, Maria Clara retrucou. E parece que você não foi tão persistente quanto seus pais. Rafael agora olhava para Beatriz, e ela mantinha seu olhar fixo no pai. Exceto que você se casou, mudou seu sobrenome, e eu percebi que era tarde demais para mudar qualquer coisa. Você tinha sua vida, eu tinha a minha, seguimos caminhos separados. Me casei anos depois de dar à luz a Beatriz. Você teve anos para me encontrar e encontrar sua filha. Durante todos esses anos, eu não sabia que tinha uma filha. Maria Clara não conseguiu se conter e começou a chorar. Beatriz correu para abraçar a mãe, lágrimas escorrendo de ambas, por ressentimento, raiva, desesperança e saudade. Uma hora depois, todos estavam sentados silenciosamente à mesa, tomando chá. O homem idoso, que era a principal razão para o reencontro, estava em silêncio e ocasionalmente enxugava os olhos com um guardanapo de papel. Rafael olhava para Maria Clara, que desviava o olhar. Ela sentia uma sensação dolorosa, mas incrivelmente aliviadora, como se uma avalanche massiva de emoções a tivesse coberto. Por anos, Maria Clara parecia viver uma vida que não era sua, e agora estava à beira de uma mudança significativa. Ela não sabia se essas mudanças seriam para melhor ou não, mas estava determinada a não se deixar machucar novamente. Minha mãe me confessou tudo anos depois de nos separarmos, Rafael disse. Ela estava gravemente doente e atormentada, não tanto fisicamente, mas moralmente, porque percebeu que foi contra a vontade dela e teve um filho. Isso significava que, em algum lugar, estava seu único neto, uma criança que ela nunca veria. Mamãe se arrependeu do que fez com você e, acima de tudo, se arrependeu de nunca poder te pedir perdão. Você tem outros filhos? Beatriz perguntou a Rafael. Infelizmente, não. Me casei, mas não me senti completo durante todos esses anos.
Sentia como se estivesse interpretando um papel. Trabalhei muito, ganhei dinheiro, ajudei os outros, mas falhei em ajudar minha própria filha. Acho que não há perdão para mim. Assim, Beatriz respondeu inesperadamente. O perdão é sempre necessário, não é, mãe? Você me perdoará por agir como uma tola, não vai? Me comportei mal e me arrependi. Então vi outros pais e percebi que você não é apenas boa, mas a melhor. Maria Clara sorriu através das lágrimas. O telefone tocou. Era a diretora do restaurante onde Maria Clara havia feito a entrevista no dia anterior. Olá, estamos prontos para te oferecer um emprego, disse a mulher. Você está pronta para começar a trabalhar? Pronta, respondeu Maria Clara, percebendo que estava preparada para tudo, um novo emprego e uma nova vida. Se o destino lhe deu uma segunda chance de reencontrar Rafael, isso devia significar algo. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.